Guto, Oi. chegou o Dia dos Namorados. Chegou. Chegou mesmo, né? Então aconteceu isso aí, engraçado, né? Vai passar. Vai passar. Mas enfim, vamos falar de casaizinhos. 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 Primeiro casal somos nós. Tá Tá louca, né? Mas todo mundo sempre pensa que Todo a gente é mundo. namorado. É a primeira pergunta. Eu quero já começar namoram? esse vídeo dizendo, nós não namoramos. Nós não somos. O primeiro não casal desse vídeo. É, exatamente, somos somos nós. nós. Mas vamos falar de casais que foram casais de verdade, Vamos né? falar de casais de verdade, no caso. Você quer começar? Ai, meu Deus, eu tenho que começar, né? Tá, vamos lá. Mary Shelley. Você já ouviu falar desse nome em algum lugar da sua vida? A autora de Frankenstein. A Mary Shelley conheceu o Percy, pai dela. Era, tipo, tutor do Percy. E ela era de uma família, tipo, a mãe dela era feminista e era mega conhecida dentro, né, tipo, do tema. Aham. E o pai dela era um grande tutor, também manjava muito de política e era tutor do Percy. Aí eles conheceram, aí rolou umas paquera e tal. Aham. E o que acontece? Eles foram se casar depois que a esposa do Percy faleceu. Inclusive, isso deu o maior bafafá Nossa. lá no rolê todo. Eles se casaram, ficaram casados por muito tempo. Inclusive, a Mary Shelley ficou depois da morte dele, porque ele morreu afogado. Caramba. Depois da morte dele, ela ficou com os direitos das obras dele e tudo mais. Mas o grande lance é que eles eram de uma alta casta ali da sociedade, porque eles eram amigos de Lord Byron. Eram amigos de várias pessoas da literatura da época. Esse lance do casamento deve ter sido muito pesado, porque décadas atrás não era muito Exato, difícil ser casar exatamente. de novo, sabe? Não, deu super ruim. Ela era super novinha também. E de qualquer jeito, assim, eles eram de uma alta sociedade, assim, com vários amigos super influentes, né? E, inclusive dizem as más línguas que Frankenstein surgiu ali de uma conversa entre Lord Byron, ela, a irmã dela, o Percy. O Percy também era poeta. Pra quem não sabe, as poesias dele não ficaram tão conhecidas, mas de qualquer jeito, a Mary Shelley teve um grande problema porque todo mundo acha que foi ele que escreveu o livro, né, o Frankenstein. E aí ela já tinha dado várias entrevistas na época, enquanto ela tava viva. Deu várias indiretas. Dizendo, tipo, olha, gente, Foi meu ela. marido teve grande influência, claro, na minha literatura, afinal de contas é meu marido. Faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida, mas assim, eu escrevi, vocês podem ficar tranquilinhos aí. Mas é um casal, assim, que fez muita diferença na história da literatura. E Frankenstein, né, uma das primeiras obras de ficção científica, e ainda mais escrito por uma mulher. Sim. Então... As dúvidas e as pessoas dizendo que provavelmente era do marido deve ter vindo daí também. Exatamente. Né? Quem disse que mulher... Quem disse que mulher vai escrever sobre ficção científica, saca? Sim. Não tá errado. E aí, enfim, eles foram bem importantes também no ramo da política e em todas as questões. Então, esse é o nosso primeiro casal. Olha só. Bacana. Interessante, né? Apesar de ser um pouquinho trágico também, mas é um tanto quanto interessante. Trágico. E o seu casal? Meu amor. Trágico Vamos falar de é trágico. de casal aqui. Minha vida amorosa. É logo... Vamos falar de trágico. Eu. Churros. Bom, o meu casal que eu separei aqui é Scott Fitzgerald e sua mulher Zelda. E foi um casamento muito conturbado desde o início, porque ela namorava outros caras, assim, abertamente. E o Scott Fitzgerald ficava mandando umas cartinhas pra ela, assim, tipo, e aí, tudo bom? Querido? E aí ele ficava mandando umas cartinhas e ele insistiu tanto. Eu disse, tá Cara, bom, tô sem fazer nada. vou te dar uma chance. Entendeu? Já dei por tão menos. E aí ficaram... Entendi. Já dei uma chance por tão menos. E aí... Foi isso que eu falei mesmo. Bom, e os dois começaram um relacionamento e casaram, mas assim, foi horrível porque ele usava materiais, tipo, tudo que acontecia na vida conjugal deles, ele botava nos livros dele e, tipo, tirava sarro das coisas que ela fazia, sabe? Da maneira como ela agia emocionalmente. E, inclusive, não foi só inspiração. Ele pegou trechos do diário dela que ela escrevia e literalmente fez um Ctrl-C, Ctrl-V em alguns livros. E ela escreveu um livro também depois, porque, enfim, eles tiveram um relacionamento, só pra vocês entenderem, ele era alcoólatra e ela era esquizofrênica. Então... Um casal bacana. não era um negócio que era funcional, sabe? Fazia mais mal pros dois do que qualquer coisa, essa paixão aí visceral. E aí o que aconteceu foi que ela escreveu um livro depois, contando sobre o relacionamento. Só que ele também estava escrevendo um livro sobre o relacionamento dos dois. E aí ele virou e falou assim,
plagiou meu livro, essa mulher aí, porque foi lançado mais ou menos ao mesmo tempo. Enfim, esse relacionamento foi todo errado. Foi mas... super conturbado, inclusive no Meia Noite em Paris, do Woody Allen, eles aparecem. Mas vamos pra um casalzinho, gente. Que casal. Puxa pra cima. Meu Deus do céu, sério, o casal mais bonito da literatura e a brazuca, né? Um casal brasileiro, que era a Zélia Gattai e o Jorge Amado. Que é amado mesmo. Que é amado mesmo, Não gente. existe. E o Jorge, pra quem não sabe, Jorge Amado, do Capitães de Areia, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus Ex-Maridos, dentre outros grandes clássicos da literatura. O Jorge era comunista. Então ele vivia assim, em debates políticos, né? Foi preso diversas vezes e tal. E a Zélia, ela mesma fala, tem várias entrevistas dela, gente, procurem, pelo amor de Deus, que é uma mais fofa que a outra, sabe? Ela fala de um jeito fofo. Ela fala de um jeito fofo. E ela falava assim, eu era uma Zé Ninguém, mas eu tinha uma certa opinião política e eu gostava de acompanhar o Jorge, já achava ele o máximo. E aí disse que um dia Jorge Amado olhou para a Zélia e falou, você vai trabalhar comigo, porque eu achei você topster. E aí ela começou a meio que trabalhar para ele, ser secretária dele. Só que era muito legal, porque assim, os dois se deram muito bem, começaram a namorar. Era ela quem escrevia, inclusive datilografava os livros dele. E ela foi se enfiando nas batalhas políticas de Jorge. Sim. Começou a escrever também. Que bom, porque os livros dela são incríveis. É muito legal porque esse casal, como um todo, eles se conheceram em 45. E eles conheceram muita gente importante, inclusive o pedido de casamento dela pelo Jorge foi feito junto com ninguém menos que o Pablo Neruda. E até o fim da vida dele, que nós fomos amigos a vida inteira. Neruda é padrinho de meus 2 filhos. E o mais legal dessa história é que hoje em dia a casa em que eles moraram tá aberta ao público, você pode visitar. Sério? E uma das netas que fez, né, a maior parte tentou deixar o mais similar possível que era na época. E os dois foram cremados e as cinzas estão no jardim da casa, um do lado do outro. Ai, gente. Então, assim, né? É muito legal. A família do Jorge Amado é muito presente na literatura deles, né? Porque eles eram extremamente familiares e tal. E uma das netas fez essa coisa da casa. E a outra, que é a Cecília Amado, quem fez o filme, né? Do Capitães da Areia. Ela quem dirigiu. Cecília Amado. Então, no final, a gente tem esse casal, assim, que é a coisa mais fofa do mundo. E assistam vários vídeos que tem ainda. Sim. Deles contando sobre isso. Sobre o relacionamento deles. Aqui, pra galera ver. Vou deixar aqui embaixo. E o último livro vem com uma notícia muito boa, que é o último livro escrito pelo Tolkien vai ser publicado 40 anos depois da morte dele. Ele se chama Beren e Lúthien, que é uma história de uma elfa imortal e um cara mortal, né, um ser humano, que se apaixonam. E isso tem tudo a ver com a história do Tolkien com sua esposa. Ele se apaixonou por ela quando ele tinha 16 anos. Ah, meu Deus. Sim, todo mundo ficava, uma paixão adolescente, sei que lá. E os dois eram órfãos, então eles moravam com tutores. E o tutor do Tolkien falou, cara, você não vai casar com essa mina, desculpa. E aí ele esperou 8 anos até ele poder ter um relacionamento com ela e passaram a vida juntos. Quer dizer, mais ou menos porque teve uma outra interrupção, porque ele foi convocado para participar da guerra. Que inclusive serviu muito de inspiração para todo o universo Tolkien, de Senhor dos Anéis, etc. Por causa da experiência que ele tinha tido com guerras, assim. E aí eles ficaram separados e encontraram agora esse manuscrito dele, em que ele conta a história de amor entre esses dois seres, e tem uma cena que inclusive se repete dentro do Senhor dos Anéis, que ele fala da esposa dele dançando entre pétalas de rosa, assim, um negócio, rosas brancas. Céu, que fofura demais. É muito bonitinho. E essa história que vai ser publicada, ela tem uns pontos que são tão pessoais do casal, que na lápide tá escrito o nome do casal, do livro. Beren e Lúthien. Que demais, Sim. que demais. E o Tolkien, pra quem não sabe, além do Senhor dos Anéis, né, ele tem altos livros infantis, por exemplo, porque ele era um ótimo contador de histórias. Sim. E ele era muito família também, então ele contava altas histórias pros filhos e o tal. Hobbit foi pro filho dele. O Hobbit assim. foi pro filho, o Roverandom, que é um livro sobre um cachorrinho. Então, no final das contas, a gente tem toda uma vida pessoal do Tolkien por trás do Senhor dos Anéis, né? Então é muito fofo, é muito legal você saber dessas histórias. E é louco isso, né? Eu lembro que a moça do A Só é para Todos... A Perley. Isso, ela tem um texto que são sobre dicas de escrita.
E aí ela falou assim, não fica tentando escrever uma história sobre coragem e sobre grandiosidade dos homens, sei que lá. Escreve um presente pra alguém, sabe? Escreve sobre uma coisa que você queira contar. E eu acho que grandes escritores como Tolkien têm isso em comum, né? Narnia também foi assim, eu vou fazer uma história pro meu filho. E aí acabou sendo um negócio que você faz com tanto capricho, com tanto amor, que dá muito certo. Que você coloca seu sentimento. Sim. Eu gostei desses casais, apesar de ter, né, um ou outro aí que é meio... Que destoa. complicado, mas é a vida, né? Acontece, ué. Acontece. Anyway, vamos lá. Feliz Dia dos Namorados pra Feliz vocês. Dia dos Namorados. Que sua história seja como de Jorge Amado. Exato, ou ou Tolkien. Tirando, né, as partes ruins. Não, às vezes parte ruim também é bom. Faz parte, Faz amadurece. parte da vida, exatamente. E enquanto isso, a gente fica aqui, né, com o cachorro. Com o cachorro, que é o maior boy que você que respeita. é o maior boy que você respeita. Tadinho, ele tá todo de Oh, sono. meu Deus. É isso, gente. É com essa cena que eu me despeço de vocês. Se inscrevam aqui no Valer um Livro para ver mais vídeos de literatura e também sobre as escolas literárias, para você se dar bem aí no vestibular. Ah, e se você também quiser ler os livros dos casais e tudo mais, vai ter o link aqui embaixo da Amazon. E Verdade. que tem sempre preços muito bacanas. Cliquem, comprem, se inscrevam. Hoje, só hoje. Fazer isso em todos os vídeos que eu achei isso maravilhoso. Até a próxima. Tchau. Tchau.